Fala galera do canal de Som do Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês mais um episódio da série Discografias Comentadas. Dessa vez o segundo episódio sobre a banda Roxy Music, uma banda que eu gosto bastante. Nós já cobrimos aqui o álbum de estreia de 1972, álbum auto-intitulado Roxy Music, e hoje falaremos aqui sobre o segundo álbum da banda, lançado em fevereiro de 1973, o For Your Pleasure. Então é a respeito dele que nós falaremos nesse vídeo hoje, né? Até cobrir o total da discografia do Roxy Music, que é composta aí de 8 álbuns. Inclusive no ano de 73 eles lançaram 2 discos. Lançaram este e depois lançaram Stranded, que será o tema do nosso próximo vídeo de discografia aqui do Roxy Music. Lembrando que eu estou deixando sempre no card aí o link da playlist com todas as discografias comentadas que eu já fiz, todos os episódios de todas as bandas, e também a playlist exclusiva do Roxy Music, no qual você pode assistir lá o primeiro episódio, também estará lá agora esse segundo episódio. Então é sobre o For Your Pleasure de 1973 que nós falaremos logo após a vinheta. Então galera, caso vocês não sejam inscritos ainda no canal, deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Siga também a página no Instagram, sempre deixo o link na descrição. Grupo de transmissão no WhatsApp, sempre coloco ali novidades do canal, enfim, mais um meio da gente interagir. Deixa o like se você gostar do vídeo, porque ajuda muito na divulgação, principalmente quando se trata de uma banda mais obscura, como é o caso do Roxy Music, né? Normalmente é um vídeo que o YouTube não entrega tanto, não é tanto do interesse das pessoas, mas que é um conteúdo também muito raro aqui no YouTube. Então se alguém estiver procurando algum material sobre a banda, provavelmente vai cair aqui no canal. Se você der essa força, e claro, deixe nos seus comentários, já conheci a banda, o álbum, o que você pensa a respeito dele, pra gente ter essa interação aí nos comentários. Você também pode considerar ser um membro aqui do canal e obter algumas vantagens. Então vamos falar sobre o Roxy Music, né, o segundo álbum, For Your Pleasure. Então o primeiro álbum auto-intitulado sai em 1972, e o For Your Pleasure, que é esse daqui, sai em fevereiro de 1973. E aqui nós já temos a primeira mudança de formação no Roxy Music, né? O Roxy Music se apresentou desde o início como um sexteto. Então a banda é composta pelo Bryan Ferry, né, no vocal, o Phil Manzanera nas guitarras, o Graham Simpson no baixo, o Paul Thompson na bateria, o Andy McKay nos instrumentos de sopro e o Brian Eno nos sintetizadores, né? E esse sexteto ele passa a ser um quinteto para o segundo álbum, e do segundo para o terceiro vai ser um quarteto, que é como a banda se mantém até hoje. Nas reuniões que ainda faz de tempos em tempos, são esses 4 integrantes que são presenças constantes: o Paul Thompson, o Bryan Ferry, o Phil Manzanera e o Andy McKay. Significa o que então? Neste álbum nós já não tínhamos mais o Graham Simpson, como eu disse, o baixista original. Aqui no encarte mostra que a banda já era um quinteto, não mais um sexteto, né? E esse também é o último trabalho do Brian Eno, essa figura aqui com a banda, né? Depois ele sairia aí depois da gravação desse disco e viria aí a ter uma carreira solo com música instrumental, música ambiente, e também como um grande produtor musical, produzindo aí a trilogia de Berlim do David Bowie, produzindo álbuns do U2, entre vários outros artistas muito grandes, né? Então Brian Eno, sem dúvida nenhuma, teve um grande sucesso aí depois que saiu do Roxy Music para sua carreira solo e para sua carreira de produtor. Então esse é um trabalho muito marcante, porque é o último do Brian Eno com a banda, e isso vai afetar a sua saída, vai afetar consideravelmente o som do Roxy Music, né? Já que ele era uma parte bastante importante da sonoridade que o Roxy Music obteve aqui nos primeiros discos. Então o quinteto, né, sem o Graham Simpson, como eu já disse, e aí a banda nunca mais contou com um baixista na formação oficial. Todas as vezes que tem um baixista trabalhando em estúdio ou em turnês, ele é um artista convidado, exatamente dessa forma como está aqui no encarte, né? O guest artist, né, o artista convidado, que é o John Porter. Foi ele que gravou aqui os baixos neste trabalho, tá? Inclusive o Graham Simpson, só para concluir esse assunto, né, que foi o baixista original do primeiro disco, ele deixou a banda após o falecimento da mãe dele ali mesmo em 1972, né? Logo no período de lançamento do álbum de estreia ali, ela faleceu de câncer. Ele já tinha alguns problemas mentais e, enfim, com depressão, entre outras coisas, e acabou aí que ele se retirou da banda, né? Teve o apoio da sua namorada ali, ficou algum tempo recluso, vivendo só dos royalties, né? Basicamente da participação que ele teve no primeiro disco, e depois se tornou um viajante, enfim, né? E se afastou do cenário musical, e ele veio a falecer, infelizmente, aí em 2012, né? Então acabou que ele participou só no primeiro disco mesmo. For Your Pleasure segue também
o padrão que o Roxy Music estabeleceu para suas capas, né? Que é sempre contar aqui com a presença de modelos, né? Modelos famosos, inclusive, né? Modelos assim de grandes trabalhos ali, assim como foi na capa do primeiro disco. Nós temos aqui também, né? Embora no primeiro disco a modelo esteja em maior destaque, aqui nós temos toda essa cena, né? Noturna, né? De uma cidade, as luzes ali ao fundo. Nós temos aqui esse cachorro, né? Que quase não dá para ver por conta da iluminação. E aqui no fundo nós temos essa limousine, né? Que tá ali para levá-la, né, transportar essa modelo, e que conta aqui com o chofer, que é o próprio Bryan Ferry, aí na fotografia, o vocalista da banda. Então segue aí esse padrão, a banda muito ligada a questões artísticas, né, o Bryan Ferry vindo aí da Universidade de Artes, enfim, e fala muito sobre cultura, sobre literatura, sobre questões pop ali. E uma das coisas interessantes também da banda é a estética, seja a estética dos seus integrantes, nesse estilo glam, aqui no início, bem excêntrica das vestimentas, seja a estética também das capas, que fica um registro aí muito interessante do Roxy Music, sempre utilizando aqui essas modelos, né? Então Fire Pleasure foi lançado em 1973, ele é de certa forma uma continuidade do que foi feito no primeiro, mas trazendo algumas mudanças, né? Que estão representadas aqui um pouco a história nesse box, né? Roxy Music The Truth of It All, esse box aqui, ele é um digibook, né? Eu acho que é assim que fala, ele tem aqui 4 CDs, e nesses 4 CDs estão resumidos aí os 8 álbuns de estúdio da banda. Então eles meio que cortam em cada um desses CDs aqui, traz metade desses trabalhos, né? O último também tem raridades e faixas que ficaram de fora. E aqui também conta nas suas páginas, né, boa parte das histórias aqui de gravação, de bastidores desses álbuns. E aí eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho que fala sobre o For Your Pleasure, né, que está nessa página aqui, ó, contando a respeito da gravação desse disco. Então o que nós temos aqui, ó? O segundo álbum, né, For Your Pleasure, foi gravado em fevereiro de 1973 no Air Studios, em Oxford, em Londres. Teve os engenheiros John Middleton e John Porter, e produzido por Chris Thomas e a própria banda Roxy Music. E aqui fala um pouco da sonoridade, um pouco do que mudou em relação ao primeiro disco, né? E aí ele fala o seguinte: For Your Pleasure alcançou um som um pouco mais obscuro, né? No sentido ali do clima, do ambiente. Como a capa do álbum bastante noturna, né? As músicas eram mais atmosféricas e até mesmo sinistras, né? Sobrepondo os dispositivos de arte pop do primeiro álbum, com uma coisa mais, um tratamento mais psicodélico e com uma abordagem mais soturna, né? Isso está presente em músicas como Dream Home, né? O Every Dream Home a Heartache, e estabeleceu aí o Bryan Ferry como força principal do Roxy Music, né? Então a partir daqui ele começa a se destacar cada vez mais. É outro que vai sair para uma carreira solo mais adiante, até a princípio concomitante ali com a banda. Então tem uma mudança aqui de sonoridade, como a capa do disco ela demonstra, né? Para uma coisa mais noturna, para uma coisa mais atmosférica, que tem muito a ver também com o trabalho do Brian Eno, né? Até porque o Brian Eno vai deixar a banda depois desse disco e vai fazer coisas nesse sentido, né? E o som do Roxy Music vai deixar um pouco esse caminho que eles estavam percorrendo aqui no segundo disco. Então tem muito aqui na parte musical, né, desse trabalho, dessa influência do Brian Eno, nos sintetizadores, enfim, né, com toda a sua criatividade. E na parte lírica, na parte de composição de letra, né, o Bryan Ferry dominando tudo aqui. O disco ele tem apenas 8 faixas, né, então bem legal aí, né, uma quantidade bacana, uma duração legal para um disco naquela época que foi pensado originalmente para o vinil, né? E tem algumas músicas muito populares, muito famosas da história da banda aqui, como por exemplo Do The Strand, Editions of You, In Every Dream Home a Heartache. Essas são as 3 principais canções que se encontram em várias coletâneas, como essa daqui, The Truth of It All, mas também em coletâneas simples em CD, coletâneas em LP, também nas reuniões aí da banda para tocar ao vivo com a formação mais clássica possível, normalmente estão presentes. Diria que são os grandes carros-chefe aqui do disco, assim como a faixa título, né, que encerra a faixa For Your Pleasure, né? Essas 4 são faixas até um pouco mais fáceis de você, de uma pessoa aí que não está tão habituada ao tipo de som do Roxy Music, escutar e curtir, né? E aí tem outras 4 que já vão para uma linha mais experimental, um pouco mais psicodélica, com alguma pitada ali de som atmosférico, rock progressivo também, e aí já é uma coisa um pouco mais específica, para um gosto mais específico, né?
Então o disco ele abre com Do The Strand, é uma música muito boa, muito direta, bastante dançante, né? Uma música bem agitada ali para abrir o disco, acho que abre muito bem. Tem uma parte ali com os instrumentais brilhando, né? A bateria separada, o teclado, a guitarra, enfim, isso é uma marca que está presente em várias músicas do Roxy Music, né? Fazendo com que todos os músicos possam brilhar, né? E a música muito legal, o refrão muito legal. Então Do The Strand é realmente uma das melhores músicas aí do Roxy Music. Várias referências, não só nessa música, tá? Mas precisa ficar claro aqui, as referências à literatura, à cultura pop da época, a questões artísticas, a questões, como é que eu posso dizer, estéticas da época, né? Uma relação entre um sentimento nostálgico do passado, de como as coisas eram, e também ao mesmo tempo revolucionário, né? De para que caminho elas estão caminhando, é uma coisa muito presente nas letras aqui do Roxy Music, muito devido a essa bagagem artística do Bryan Ferry. Na sequência tem Beauty Queen, uma música lindíssima, muito boa. A voz do Bryan Ferry aqui é o grande destaque, tá? É uma música que já é mais cadenciada, né? Começa com tudo ali do The Strand, uma música agitada, e aí baixa um pouco o tom com Beauty Queen, que é uma música muito bonita mesmo. Depois tem Strictly Confidential, também é uma música um tom mais abaixo, né? Uma música mais calma, mais tranquila e muito boa também, só que essa mais experimental. Então a gente consegue notar nessa música aqui as camadas que o Brian Eno coloca ali para criar toda uma atmosfera na música, enfim, então algo bem legal, né? Uma característica bem interessante. Já é uma música para você ouvir, ter uma audição mais atenta a todos os detalhes, porque tudo ali está muito bem arranjado na mixagem, né? Os instrumentos que eles entram ali, o sopro do Andy McKay, os sintetizadores do Brian Eno, a bateria do Paul Thompson ali, ele pontuando o ritmo, tudo isso é muito bem colocado, muito bem estruturado dentro dessa música, né? Que é uma música já que remete um pouco ao primeiro disco, né? Mais experimental, mais diferentona, mas ainda assim muito boa. Na sequência tem Editions of You, e aí leva o nível lá para cima de novo, em termos de velocidade, como é que eu posso dizer, realmente de uma música mais dançante, mais vibrante, né? Aumenta aí nesse quesito pro álbum. Editions of You talvez seja uma das músicas mais aceleradas e mais cheias de informações e ao mesmo tempo legais do Roxy Music. É uma das minhas músicas favoritas da banda, é o teclado ali o tempo todo ditando o ritmo da música, mas também tem assim como em Do The Strand, aqui até mais marcante em Editions of You, e ao vivo isso também fica muito claro, se você assistir aquela reunião deles em 2001 e tudo, as performances sempre muito boas, valorizando bastante o papel de cada um dentro da banda, os naipes de metais ali com Andy McKay, a parte dos teclados, da bateria, do baixo, da guitarra, tudo isso muito marcante, né? E a voz do Bryan Ferry, a forma como ele canta aqui, que é realmente muito vibrante, é uma música muito legal de se ouvir, de se curtir, não é à toa que ela está sempre presente aí nas coletâneas e ao vivo da banda. Na sequência nós temos aqui a quinta música, In Every Dream Home a Heartache. Essa é uma das grandes músicas da carreira do Roxy Music, é uma das músicas mais interessantes que eu já ouvi na vida. Ela basicamente, a música inteira é muito longa, né? No começo chega a dar uma certa agonia, né? Eu lembro até uma vez que eu estava escutando aqui com a minha esposa, falando, nossa, que música parada, parece que ela está se arrastando assim, mas ela é bastante progressiva, inclusive já falei aqui da relação do Roxy Music com a música progressiva. O Bryan Ferry quase foi vocalista ali do King Crimson, chegou a fazer testes, foi muito ajudado lá pela banda a fazer parte ali a ter uma gravadora para lançar o Roxy Music, né? Continuou tendo uma amizade com os caras, trouxe elementos ali de rock progressivo, ainda que mais, digamos assim, discretos para dentro da banda. Também contou com músicos como, por exemplo, John Wetton, que é um grande ícone do progressivo aí tocando baixo com a banda. Então tem realmente aqui algo de rock progressivo em Every Dream Home a Heartache. Como eu disse, a música é bastante lenta, basicamente os teclados ali, os sons atmosféricos do Brian Eno, a forma arrastada de cantar do Bryan Ferry, pouco a pouco vão entrando outros elementos, como a guitarra, fazendo sons ali até bastante distorcidos, e no final da música, onde ele vai ficar repetindo In Every Dream Home a Heartache, né? Aí o tom da música sobe, a velocidade, o andamento da música sobe, aumenta, né? Fica uma coisa mais acelerada ali no final. Realmente uma coisa muito legal, uma música bastante progressiva, uma das minhas favoritas do Roxy Music.
talvez cause um certo estranhamento numa primeira audição para quem não ouviu ainda, mas se você se atentar aos detalhes, né, a letra da música, a forma como ela é construída, que os elementos vão entrando pouco a pouco dentro do instrumental, você vai ver que é uma música muito, muito bem construída, uma das melhores da banda. Aí na sequência nós temos The Bogus Man. Essa música poderia perfeitamente estar no primeiro disco, acho que ela é a que tem a mais cara do primeiro disco, de uma coisa bastante doida, assim, experimental, até a forma como o Bryan Ferry canta, né? Porque aqui no For Your Pleasure, ao contrário do primeiro disco, que é o auto-intitulado lá de 72, ali uma marca muito forte era a voz até estranha, a forma esquisita com que o Bryan Ferry cantava, que eu acho genial, mas muita gente tem um certo problema de escutar o álbum de estreia por causa disso, né? Ele realmente tem uma voz ali muito peculiar, a entonação, a forma como ele canta, né? E aqui isso está um pouco menos presente, ainda é uma voz peculiar, ainda é uma voz do Bryan Ferry, assim, mais desse começo de carreira do Roxy Music, menos pop, digamos assim, mas já ainda trazendo alguns elementos antigos, como aqui em The Bogus Man. A música tem uma linha de baixo muito boa, né? O artista aqui convidado, que é o John, esqueci o nome dele aqui agora, vamos lá, o John Porter, né? Fez um trabalho muito legal aqui nessa música, né? Editando aí o ritmo, uma ótima música, The Bogus Man. Na sequência tem Grey Lagoons, muito boa também. Ela tem um pouquinho de progressivo, menos do que em Never Bring Home a Heartache, mas eu acho que tem alguns elementos ali também. O Brian Eno com os seus sintetizadores, toda essa inventividade. É uma música basicamente cheia de partes, né, de suítes diferentes. Começa ali num ritmo mais lento, depois acelera, depois tem parte instrumental, depois volta a ser lenta. Tem uma letra muito bonita, uma forma de cantar do Bryan Ferry muito legal também. Então uma das músicas que eu destaco aqui também. Não se fala muito a respeito dela, não é uma música que sai em coletânea, não é uma música que a banda tenha tocado ao vivo, pelo menos eu não tenho conhecimento se eles já tocaram essa música ao vivo em algum momento, né? Eu acho que não, se tocaram foi algo muito raro, não deve ter filmagem profissional, mas é uma música que merecia até ser mais valorizada pela banda, eu acho muito legal, né? E bastante experimental, né? Uma das músicas mais experimentais aqui desse disco. E a última música, a oitava, For Your Pleasure, que aí já é uma música também mais lenta, assim como a segunda, né? Beauty Queen. Tem um refrão muito forte, né, muito pegajoso, né, fica ali repetindo For Your Pleasure e as demais partes do refrão. O Bryan Ferry cantando ali com uma voz bem mais calma, né, bem mais serena, e acho que encerra o disco de uma forma muito legal, né. O disco ele tem essa variação, começa extremamente agitado, cai, agita de novo, tem elemento de progressivo, fica mais experimental e termina assim de uma forma mais tranquila, mais calma, mais serena em For Your Pleasure, que é uma grande canção também, uma música muito boa do Roxy Music. Então são 8 músicas muito legais, não tem nenhuma aqui que esteja abaixo do nível do disco. O que pode acontecer aqui para alguém que não conhece muito bem o álbum, a banda, é estranhar algumas músicas que são um pouco mais experimentais, como por exemplo, principalmente aqui, Strictly Confidential e The Bogus Man, né, e principalmente em Never Dream Home a Heartache, principalmente a primeira metade da música. Mas se você der uma chance ali, ouvir o álbum como um todo, você vai ver que tudo isso funciona muito bem, né? É tudo muito bem colocado, a posição das faixas, as aceleradas, as diminuídas de ritmo, né? As músicas mais agitadas, mais lentas, enfim, e tudo isso aqui com elementos que estão presentes o tempo todo, músicos virtuosíssimos no instrumental, mesmo o baixista, que é um músico convidado, passando pelo Brian Eno, que com os sintetizadores ali é um cara muito inventivo, muito criativo, é fundamental para a sonoridade da banda nesses 2 primeiros álbuns. O Paul Thompson, que é um baterista incrível, o Phil Manzanera, que é um guitarrista maravilhoso também. Pra você ter uma ideia, o Phil Manzanera é o guitarrista que participa no último álbum do Pink Floyd, embora há controvérsias aí por causa da forma como foi gravado, que é o Endless River, né? Mas é um disco muito bonito, principalmente na parte instrumental, que basicamente é um disco instrumental ali. Tem o Phil Manzanera participando, ele participou de vários outros projetos, é um cara muito virtuoso, muito inventivo na guitarra também. O Andy McKay nos sopros, que também sempre fundamental, entra sempre na hora certa, coloca frases incríveis ali, seja no saxofone, seja na flauta, no trompete, na clarineta, enfim, os vários instrumentos que ele toca aqui, o oboé, né? Enfim, é um cara muito, muito instrumentista também, incrível, né? E o Bryan Ferry, que é uma figura ímpar, né? Extremamente carismático, um vocalista incrível, uma voz incrível e um poder de composição muito bom. As letras aqui são todas muito legais, cheias de referências, cheias de sentidos assim profundos. Realmente é um nível de composição bastante elevado. Com isso, o Roxy Music cria aqui um dos seus melhores álbuns, né? Não tá errado aí
quem indica esse álbum como seu favorito. Realmente é um álbum um pouco mais soturno, um álbum um pouco mais obscuro, né, dessa coisa um pouco mais para baixo em alguns momentos, mas não é assim o tempo todo, né? Porque você tem, por exemplo, Do The Strand e Editions of You, que não deixa ser um disco totalmente low profile, assim, né? Ele também dá uma levantada ali no ritmo, né? Então é um disco bem variado, com uma grande participação de músicos, com muita criatividade, com uma bela criação aqui na capa. Esse CD aqui é muito legal, é uma edição remasterizada, ó. Então tem aqui o CD, né? E aqui o encarte. Ele é bastante simples, mas pelo menos ele traz aqui a letra de todas as músicas. Tá num tamanho de letra legível, tá? Dá para acompanhar tranquilamente. E traz aqui os créditos, né, do álbum, questão de mixagem, etc, né? E aí os integrantes da banda nessa foto icônica. Então, mais do que recomendo para vocês aí a audição. Se você nunca ouviu Roxy Music, se você nunca ouviu For Your Pleasure na íntegra, só conhece de repente aqui as principais canções, Do The Strand, For Your Pleasure, enfim, Editions of You, escute esse álbum na íntegra, que você vai se surpreender, né? E esse box aqui complementa, muito bom. Esse daqui já é mais raro, né? Eu ganhei algum tempo aí de um inscrito do canal, mas é muito legal a proposta, né? Inclusive com as releituras das capas clássicas aqui da banda. E é interessante porque ele traz informações adicionais sobre a gravação de todos esses álbuns, né? Então tá aqui o primeiro, que eu já falei lá no primeiro vídeo. Daqui também informações sobre o For Your Pleasure, né? Ó, as músicas do For Your Pleasure que entram nesse box são Do The Strand, Beauty Queen, Strictly Confidential, Editions of You, In Never Bring Home a Heartache, The Bogus Man e For Your Pleasure. Então praticamente o disco inteiro, né? Eu acho que só uma música que não entra aqui, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Apenas Grey Lagoons, né, não está incluído aqui. Então praticamente você tem o disco completo aqui nesse box, né, algo que é muito interessante. Aí ele vai dividir o CD1 aqui, né, com o primeiro álbum e o For Your Pleasure. Roxy Music é uma banda que tem que ter mais conteúdo, tem que ter mais atenção, uma banda genial, tá em reunião, né, nos últimos 2 anos, esteve em turnê, acho que está em turnê ainda de reunião. Infelizmente não tem um público aqui considerável no Brasil, né, para ponto de vir aqui se apresentar no nosso país, né, mas tomara que continue produzindo alguma coisa, pelo menos ao vivo aí, né. Vale muito a pena para quem conseguir numa reunião como essa. É uma banda histórica, uma banda que influenciou muita gente, o glam rock, a cena da New Wave, bandas como Duran Duran, enfim. Então, o Roxy Music é uma banda muito respeitada. E tá aqui o For Your Pleasure, segundo disco da banda, e um descasso, altíssimo nível. Assim como o primeiro, ele é mais fácil para uma pessoa que talvez não esteja tão habituada escutar esse do que o primeiro, mas eu recomendo demais a discografia inteira e nós vamos cobrir aqui nessa série de discografia comentadas a discografia inteira do Roxy Music. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Agora digam nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam do Roxy Music, sugestões aí para próximos vídeos, outras discografias que vocês querem que comentem. Tem outras bandas que estão na minha fila aí, todas as bandas que eu iniciei, a proposta é fazer do primeiro ao último álbum. Mas para não ficar toda hora colocando vídeos iguais aqui, então eu vou intercalando com outros temas, eventualmente vai aparecendo aqui, até para não esgotar o assunto do canal, né? De tempos em tempos a gente vai colocando aqui Led Zeppelin, Rolling Stones, Van Halen, Roxy Music, Blue Oyster Cult. Essas são bandas que eu já comecei com a série, mas tem outras que eu preciso começar ainda, como por exemplo Dire Straits, Black Sabbath, entre outras. Então acompanhe aí pela playlist que está no card, dê o seu suporte aí, comentando, deixando o like, se inscrevendo no canal. Valeu para quem viu o vídeo até aqui e até a próxima.